Nilson, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia Miro, bom dia Bárbara, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui de volta a esta casa. Pergunta que eu faço, onde Zé Ronaldo encontra tanta energia para estar presente em tudo quanto é evento? O que eu faço com amor. Né? Faço com carinho, faço com respeito ao próximo. E aí a vida vai levando, né? Acho que quando a gente faz as coisas gostando de fazer, eu acho que isso ajuda muito, né? Contribui muito para que a gente leve a vida, né? Dias dos Pais, eu consegui sexta-feira à noite ficar com todo mundo juntos, boa parte do sábado e do domingo, e na hora que nós estávamos almoçando, todo mundo junto, eu me emocionei com aquilo, embora não seja uma família grande, né? Uma família de 3 filhos e 3 netos, genro, nora, então não é uma família grande, mas cada um cuida de si, né? Cada um vai para um canto trabalhar, buscar a sua vida. Não é fácil juntar todo mundo não, assim. Então quando a gente junta é um prazer extraordinário, é uma coisa que emociona, que dá vontade a gente e emociona a gente. Eu estava olhando aquilo, eu dizia, meu Deus, que coisa bacana. Eu podia fazer mais isso, eu poderia tentar fazer mais isso, que me deixa muito alegre, né? Mas eu acho que quando a gente chega a um ponto da vida, uns dizem assim, rapaz, você tem de cuidar de sua vida, você tem de curtir a vida, você tem de ficar mais perto para ver todas essas coisas. Aí eu penso o outro lado, né? Penso também as pessoas que ao longo da vida se aproximaram de mim, que ao longo da vida me respeitam, que ao lado da vida torna-se como se fossem filhos adotivos, né? Carinhosos e amáveis, né? Tornam-se amigos fraternais, e aí a gente tem de misturar tudo, né? Bota tudo ali junto e vai levando e fazendo a vida acontecer. Enquanto Deus me der saúde, eu acho que eu continuo fazendo aquilo que eu gosto. Eu sou político, né? Gosto de fazer a política, a boa política, né? A boa política, a política sem ofensa, sem agressão, sem mentira, sem calúnia. A política que sofre calúnias, a política que sofre, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Às vezes eu leio muitas passagens da Bíblia e quase todo dia eu leio, então eu vejo, né, as coisas que Jesus sempre dizia. Quando alguém se aproximava de Jesus para pedir, a pessoa que era cega, né, que se aproximava de Jesus para pedir para enxergar, e Jesus perguntava, você tem fé? E o cidadão respondeu que tinha, que tem fé. E naquele momento que ele respondeu que ele tinha fé, ele respondeu realmente com fé, ele respondeu com a fé dentro do coração, e ele voltou a enxergar, e ele enxergou, né? Mas outros se aproximavam de Jesus e pediam também para alguma coisa a Jesus, mas não tinha fé. Há uma história de Pedro, né, que foi caminhar na água, que Jesus estava caminhando na água, e Pedro foi caminhar na água e aí balançou, né? A água, o vento e tal. Por quê? Porque ele estava sem fé. Pedro foi assim, um dos grandes seguidores de Jesus, né? Mas ele não tinha fé no início, ele não acreditava, né? Então passou pela prova dos 9. Então a vida é assim, você vai levando, você vai fazendo, você vai costurando e vai levando a vida. Então eu levo a vida, ou deixa a vida me levar, né? Como diz a música, né? Aprendi isso desde criança, trabalhando e fazendo isso. Pai, mãe, tios, Deus me abençoou com essas pessoas, né? Amáveis, carinhosas e que me amavam, e primos, irmãos, e aí foi levando a vida, né? Levando a vida e vim aparecer em Feira de Santana, né? O menininho lá do sertão da Bahia, chegando no portal do sertão, né? Cabeludo, aí isso era. Adorava cabelo grande, acho uma coisa muito bonita, cabelo, né? Então e levava a vida, e tô aqui às suas ordens. Tem andado por esse sertão baiano aí? Pouco, muito pouco, andei muito.
Andei muito, muito, muito em 2021, andei muito em 2022, mas 2023 não. 2023 eu, no sertão, eu só tive mesmo aqui por perto, algumas viagens aqui próximas, daqui de Feira mesmo. Às vezes os prefeitos aqui da região, alguns amigos me convidam, e aí eu compareço em alguns municípios aí. Eu vi uma entrevista sua aí no portal de notícias, como chama? No site aí de uma entidade, e no podcast, onde você falava sobre aquele momento, aquela decisão final de ACM Neto, quando ele excluiu da chance de ser o candidato a vice na chapa dele. Foi o seu maior momento de tristeza ou teve algum maior do que aquele? Olha, eu acho que aquele ali foi realmente um momento muito forte, né? Politicamente falando, foi um momento muito forte, fortíssimo ali. Há momentos também que nos deixam, assim, decepcionados. Às vezes faz uma acusação de algo que eu sei que eu não fiz, né? Que eu sei que eu não produzi aquilo, que eu sei que eu não pratiquei aquilo, né? Então, às vezes se fala, né? Isso evidentemente que incomoda. Claro que para isso eu já sou um homem muito experiente na vida. Eu acho que administro essas coisas porque quem vive a vida vive assim, né? Dentro desse processo. Você, por exemplo, que é uma vida bem diferente da minha, uma vida que há muitos e muitos e muitos e muitos anos é dentro do rádio. Quantas vezes você não já teve problemas com colegas? Já teve, com certeza já teve, né? Por quê? Porque às vezes um tem ciúme, outras vezes tem inveja, outras vezes não conseguiu o sucesso que você conseguiu, né? Então isso faz com que o camarada cresça um olho em cima de você, né? O olho aumente, né? Tinha uma figura no programa humorístico da Rede Globo que aparecia um rapaz, quando ia falar uma coisa, os olhos cresciam, ficava crescendo, né? Então eu acho que isso é a vida, né? De qualquer cidadão, de qualquer cidadã. Ontem à noite eu estava numa igreja que um amigo meu estava fazendo um culto de ação de graças, que ele foi fazer uma cirurgia pequena e complicou e quase que ele ia embora aqui da terra, né? E ontem foi feito um culto de homenagem ao restabelecimento dele, à plena saúde dele, e um pastor estava fazendo uma pregação e falando sobre isso. Diz que ele estava um dia numa igreja e que fez uma pergunta aos irmãos, às ovelhas que estavam na igreja, né? Que aqui quem é que não tem inimigo? Aí uma senhora levantou um braço. De todas as pessoas que estavam na igreja, apenas uma única senhora levantou o braço dizendo que não tinha inimigo nenhum, né? E aí ele foi contar que isso é praticamente impossível na vida, porque os inimigos, muitos até são ocultos, não são declarados, né? São ocultos, que são os piores, né? Porque os inimigos declarados você já sabe quem são e você, vamos dizer assim, prepara-se para ele, né? E os ocultos não, os ocultos você não sabe, né? Então o pastor estava contando isso e eu ouvindo isso. Então eu acho que esse momento, Deus, ele foi um momento, é claro que foi um momento forte, né? Eu já contei isso recentemente numa entrevista em um site de Salvador, né? Do interior eu dei recentemente uma entrevista para Jacobina e outra entrevista para Lamarão, que fica aqui pertinho de Serrinha. Foram as últimas entrevistas que eu dei. E todos me fazem essa pergunta, né? E é claro que eu disse lá no Bocão News, principalmente, que o cara perguntou: você ficou decepcionado, porque ficou revoltado, você ficou isso, ficou aquilo? A pergunta é muito forte assim, né? Fiquei chateado, né? Fiquei aborrecido, não tenho a menor dúvida disso. Claro que fiquei, nunca escondi isso e eu não tenho por que esconder algo que realmente me marcou. Mas isso é um assunto superado, é um assunto que foi do ontem. A gente tem de viver o hoje, né? Ontem também esse pastor disse isso. Tem gente que vive pensando só no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã. Quando você tem de viver o hoje, né? Então você tem de pensar no hoje, você tem de viver o hoje, né? Amanhã a gente não sabe nem se vai existir, né? Então você tem de fazer a vida, levar a vida,
praticar a vida, né, que a gente está aí vivendo. É como foi um momento muito importante para a sua vida política, aquele momento em que você aspirou, você tinha uma candidatura a deputado, no meu modo de ver, garantida, você elegeria tranquilo, estaria com o seu mandato, mas assumiu aquele compromisso com a Semineto. A Semineto escolheu Ana Coelho, no apagar das luzes, mas o que eu achei assim um tanto descortês dele, que ele disse que fez tudo certo, que faria tudo hoje de novo. Eu acho que é difícil nesse mundo, né, você admitir determinadas coisas, tá? Eu não sei, cada cabeça é um mundo, né? Cada pessoa pensa da sua maneira, do seu jeito, e não é todo mundo, né, que às vezes pensa de uma maneira diferente, né? Você reconhecer certas coisas na vida, ela não é todo momento, né, que se faz isso, né? Não é todo momento. Também eu acho que esse é um momento que ele não está sendo candidato a nada, né? Eu acho que ele não está disputando nada, nem vai disputar, né? Então, ele está em outro mundo, né? Um mundo, vamos dizer, partidariamente falando, lá em Brasília, buscando essas questões partidárias do partido, outros partidos políticos discutindo esses assuntos. Então, quando você chega nesse mundo, vamos dizer assim, lá de Brasília, fica uma coisa mais forte, mais complexa dentro do mundo político, entendeu? Então, eu acho que isso você faz com que não se fale determinadas coisas, né? Até mesmo para ajudar a continuar dentro do seu processo político que ele está vivendo lá em Brasília. Uma coisa que você falou que a gente sabia, nós divulgamos assim, de certo modo, sem muita segurança, mas nessa entrevista que você concedeu ao Balcão News, você declarou que realmente foi convidado pela oposição naquele momento para você mudar de grupo político e para o grupo do governador atual, Gerando Rodrigues, do PT, com, não sei se partiu de outro Alencar esse convite, mas como é que foi aquela história? Não, convidado, claro que fui. Conversamos, sim, com certeza, conversamos, né? Desde que esse episódio tornou-se público na quinta-feira, já na quinta-feira eu recebi à noite, já à tarde mesmo, telefonema de diversas pessoas da Bahia fora. Não foi de uma pessoa, duas pessoas, de muitas pessoas da Bahia fora. Alguns amigos meus de diversas partes do estado, várias regiões do estado, me ligavam. Olha, eu estou lhe ligando em nome de fulano, eu estou lhe ligando em nome de cicrano, que quer conversar com você. E eu dizia, olha, hoje eu não converso, hoje eu não estou no dia de conversar, é melhor deixar passar algumas horas. Isso foi na quinta, isso foi na sexta, isso foi no sábado. Amigos, né? Não foi um amigo, foram vários amigos que me ligavam. E posteriormente eu recebi telefonema diretamente de algumas pessoas e nos encontramos, conversamos. Eu só não digo com quem eu conversei, nem o conteúdo das conversas, porque se essas pessoas me procuraram porque confiavam na minha pessoa, não é? Tinham confiança na minha pessoa e conversaram comigo o que desejavam, da maneira que desejavam conversar. Então eu não tenho o direito, vamos dizer assim, de tornar público essas conversas, a não ser que eles tornem públicas as conversas. Bom, se eles tornarem públicas, eu torno também públicas, mas não é meu objetivo fazer isso, mesmo porque, repito, eu respeito as pessoas que me procuram. Se você me procura um dia, me chama para uma conversa, bom, entre eu e você, a conversa é entre eu e você, não é pública. Então, esse é meu estilo de ser, é minha maneira de ser, mas que conversas aconteceram, que convites aconteceram, não há a menor dúvida. Nós estamos conversando com José Ronaldo, ex-prefeito, ex-deputado, ex-candidato ao governo do estado da Bahia, no oferecimento da farmácia Brito, que tem fralda Bibsec, shortinho, prêmio, hiper, G52, M64, por apenas R$ 57,49. Lojas Castelo,
é para você, é para todo mundo na Salles Barbosa, em Feira de Santana, Colégio Santo Antônio, tradição em transformar conhecimento, resultado. Para Papa Material de Construção, Papa João 3, GBO, implantes hormonais, escolha inteligente para uma contracepção eficaz e sem complicação. Sinta-se no controle da sua vida e aproveite todo momento, a cada momento, sem preocupações. GBO, completo para cuidar da sua saúde. Agende consultas, exames pelo telefone WhatsApp 30259900 para Motopel, apaixonada pelo cliente. Visioclean, 18 anos em Feira, referência em oftalmologia na cidade. Também para a Farmácia Brito. Leonardo, é evidente que as eleições se aproximam. Daqui a um ano e pouco, eleição para prefeito. Você acabou de falar aí que a Semineto hoje está preocupado com a questão partidária, inclusive está numa disputa aí com o Bivar, que é o presidente do partido, né? E parece que há um entreveiro, é em briga de poder pelo partido. Bom, pelo menos nessa eleição agora, indica-se que ele está fora, ele deve apoiar o candidato que ele elegeu, o atual prefeito de Salvador. Chegou a se falar que alguém teria oferecido a ele a prefeitura de Camaçari, seria um retrocesso da vida política dele. Eu acho que alguém fez isso até para tentar diminuir, porque ele saiu muito pequeno nesse processo eleitoral. Se ele entrou num tamanho e saiu bem pequeno, muito menor do que o que se imaginava que ele pudesse sair. E há quem diga, se você estivesse naquela chapa, o resultado poderia ter sido outro. Qual é o sentimento que você tem se você estivesse naquela chapa? Bom, o que isso dizem na Bahia toda, não é aqui, nem ali, é na Bahia toda, o que dizem é isso, né? O que as pessoas expõem, o que as pessoas colocam é isso. Acham que se eu estivesse na chapa, é evidente que o resultado teria sido outro, que não teria acontecido aquele desgaste, a própria convenção em si, né? Foi uma convenção sem calor, né? Foi uma convenção fria, né? Porque as pessoas esperavam o meu nome dentro daquele processo. Não sendo o meu nome, esperavam que fosse o de Marcelo Nilo, vamos dizer assim, do mundo político, né? Isso aí. Então, houve realmente, quando houve o anúncio de Ana, nada contra a Ana, absolutamente, houve um tititi muito grande, né? Por alguns dias na Bahia, vamos dizer assim, Zé Ronaldo foi manchete política 8 dias na Bahia, né? Pela Bahia toda, todos os sites, todas as emissoras de rádio, todos os comentários políticos e toda a atitude, vamos dizer assim, da situação na Bahia, a partir daquele momento, trabalhou muito em cima, né? Das pessoas que antes procuravam e diziam assim, não, eu sou amigo do Zé Ronaldo, eu me dou com o Zé Ronaldo, eu acompanho o Zé Ronaldo. Então o governo montou uma estratégia, isso quem me conta são as próprias pessoas, né? Então, uma estratégia em cima disso que eu entendo que deu resultado, né? Eu entendo que deu resultado. Mas eu acho que são coisas que acontecem, eu acho que são coisas que ensinam na vida, eu acho que a gente vive aprendendo. Cada dia que passa, o aprendizado da gente tem de ocorrer, não é? Você, por exemplo, é uma pessoa, é um idoso, como eu também sou, né? Então, todo dia você aprende, né? Todo dia você passa por uma experiência de vida. Eu também passo por isso, nós passamos. Isso é muito passado, né? O passado já foi para lá, você está falando que está perto de uma nova eleição. Os olhos e as atenções voltam-se para essa nova eleição. Eu me lembro que eu estive aqui, ou foi janeiro, fevereiro desse ano, e a gente dizia, estão faltando 20 meses, 23 meses, 22 meses para a eleição, tá? Hoje está faltando aí 13 meses e meio, né, para a eleição, né? 14 meses aproximadamente. Então, tá chegando mesmo, né? Tá chegando janeiro de 2024, é um ano da eleição, é um ano de eleição para prefeito, é um ano de eleição para vereador.
a mídia e as pessoas políticas estão aí ocupando os espaços, né? Cada um da sua maneira, cada um no seu jeito. E aí tá chegando, tá esquentando, né? Aí, tanto você diz muito isso, como eu também digo muito isso, né? Quando acaba uma eleição, a imprensa vai perguntar a gente, ele não está perguntando sobre a eleição que acabou ontem, não, ele já está perguntando sobre a eleição que vai acontecer a seguinte, né? Então, feira é assim, né? Sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, então vai seguir assim mesmo. No seu grupo político, apenas um nome declarou que já é candidato. Ele disse, sou candidato agora, ou pré-candidato, lance meu nome, que foi o deputado Pablo. Couber não vai ser candidato, também Couber tem que certamente ficar cauteloso com referência a quem ele vai apoiar, mas imagina-se que pelo menos ele tem demonstrado a fidelidade a você, não é? A seu nome, e pelo que a gente imagina, Couber marcharia forte com José Ronaldo. Mas se perguntar a Zé Ronaldo fazendo essa pergunta, se é candidato, depende disso, depende daquilo, o povo. Mas Zé Ronaldo se veste como candidato, anda como candidato, viaja como candidato, dá entrevista como candidato e não é candidato? Eu dou entrevista como homem público, eu ando como homem público, e outra coisa que você falou aí, não sei mais o que, como candidato. Então essa outra coisa que eu não estou lembrando, eu estou fazendo também como homem público. Eu sou político, eu sou um homem público, eu amo fazer política, eu sou um homem público com todas as letras maiúsculas, tá? Eu adoro fazer isso, respeito todo mundo. Agora, candidatura para prefeito não pode ser uma candidatura que eu vou chegar aqui e dizer assim, eu sou candidato. Não é assim não. Não dá, não está correto isso, tá? Eu entendo que não é assim. Para eu ser candidato, eu decidir uma candidatura, eu não decido de mim para mim, eu decido de dentro de um grupo, né? Dentro de gente, dentro de pessoas, do querer, né? Eu já lhe contei aqui histórias que eu fui convidado para ser candidato em outras oportunidades e não fui candidato. Por quê? Porque eu estava sendo convidado por um prefeito na época muito bem avaliado, eu estava sendo convidado por um governador, por um senador, naquela época com muito prestígio, mas eu queria ser candidato do povo, né? Do próprio povo, e chegou o dia que eu fui candidato do próprio povo. E fui candidato 4 vezes do povo, né? Tanto que na minha primeira eleição eu me elegi com 62,9%, 63%. Na minha reeleição eu me reelegi com 66%. Na terceira eleição eu me elegi com 68%. E na quarta eleição eu me elegi com 71,5% dos votos, quase 72% dos votos, né? Então foi uma vida crescente, né? Na aprovação do povo de Feira de Santana. Eu fui candidato a senador e tive uma votação esplendorosa em Feira de Santana. Eu fui candidato a governador numa eleição que as pesquisas me davam 8, 9, 10% na Bahia, não é? E ganhei a eleição em Feira de Santana, ganhamos. Eu ganhei, não, ganhamos. Então eu acho que quando a gente tem, vamos dizer assim, o respaldo de uma sociedade, você pode até ser candidato, mas se você não tem respaldo, não. Eu já fui candidato em 2 eleições, uma majoritária, uma para senador, que eu fui candidato. Incrível, eu perdi aquela eleição e comemorei. Aquela eleição, quando acabou, eu comemorei. Por quê? Porque eu tive 84, 85% dos votos em Feira de Santana, válidos para senador. Então eu comemorei. Eu perdi uma eleição de governador, ganhamos em Feira de Santana, mas não comemorei. Porque foi vamos dizer assim, o espírito da eleição de governador era a Bahia, era que a gente estava vivendo a Bahia, mas me senti gratificado mais uma vez com Feira de Santana. Então eu acho que participamos de outras eleições, né? Vitoriosos em Feira, mas você é candidato a prefeito, Zé Ronaldo, em janeiro eu decido. Janeiro não passa de 10 de fevereiro, eu decido. Isso aí, olha que eu estou marcando prazo, que eu não faço assim. Você nunca faz isso, não. Até 10 de fevereiro eu decido, tá certo? Se eu sou candidato ou não. Agora,
Tô andando muito. Claro que você tá dizendo aí, anda, não, eu tô andando. Não, olha, rapaz, desde dezembro que eu tô andando. Os convites finais de semana são cada dia maiores. Ontem, por exemplo, eu consegui almoçar em minha casa. E quando eu estava saindo 3 horas para outros compromissos, o telefone toca, que eu atendo, era um amigo. Você está lembrando do compromisso hoje à noite em tal lugar? Eu disse, não, rapaz, esse compromisso não está na agenda aqui. Não, rapaz, tem esse compromisso. E eu fui, né? Para esse compromisso que essa pessoa estava me convidando, né? Então tem sido, por onde eu ando, a recepção tem sido muito boa, maravilhosa, as pessoas falam muito, comentam muito, mas não é assim, né? A decisão não é assim, uma decisão tem de ser coletiva, não é uma decisão unilateral, não é uma decisão mera pessoal, né? Tem de ser uma decisão coletiva. Circulando andando mas ainda por enquanto eu não sou nem pré. Estamos falando com o ex-prefeito Zé Ronaldo, ex-candidato a deputado, ex-candidato a governo. O oferecimento da Frutíssima. Levar uma vida saudável nunca foi tão fácil. Frutíssima. Você encontra melhores frutas, verduras, legumes, hortaliças. Uma loja completa, climatizada, com atendimento personalizado. O tempo está corrido. Nossa equipe escolhe tudo com todo carinho. Entregamos tudo fresquinho no conforto da sua casa. Frutíssima, Juscelino Kubitschek, 110, Santa Mônica. E próximo ao edifício Premier. Delivery 7530-22-9935. E escolha ter uma oportunidade, tem mais oportunidade da Unex. Aqui você tem bolsa de até 70% em toda a graduação, conta com melhores ações interprofissionais no mercado. Venha ser Unex. Também bolsas em diversas áreas, exceto medicina. Consulte o regulamento no site. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se em vestibular unex.edu.br. E sua empresa merece o melhor em saúde e qualidade de vida. Isso é União Médica, que tem um plano perfeito para sua empresa. E a novidade é que agora você já pode incluir sua família como dependente. Você que tem CNPJ ou MEI, faça agora mesmo seu plano de saúde, plano empresarial, a partir de R$ 192,71. União Médica com você em todos os momentos. E de Ricarte, distribuidor de autopeças, confiança, credibilidade, comando Mauro Ricarte, mais de 2 décadas e meia. 2101-6100, acesse ricarte.com.br. Bem, evidentemente que a administração de Couber pode ter um reflexo muito grande numa eleição de um candidato que ele o apoie, supondo que ele venha a lhe apoiar. Como é que você vê o atual momento da administração Couber? Ô, Dilson, esse é um momento que, no momento certo, a gente conversa, tá? Eu acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Quem tem de fazer, vamos dizer assim, uma avaliação é o próprio governo, né? Eu já disse aqui uma vez e vou repetir as mesmas palavras. Eu fazia pesquisa no máximo 100 dias, né? Eu tinha um rapaz que trabalhava para mim de Salvador. Acho que essa empresa não tem mais não. Ele era um senhor, né? E ele trabalhava para mim. De 100 em 100 dias ele entrava de feira. Não, eu nem mandava. De 100, completava 100 dias, ele vinha para a feira, fazia uma pesquisa e me entregava. Não é? Fazendo uma avaliação. E ia mudando os bairros, né? Ele ia mudando os bairros. Às vezes eu queria que fizesse em determinado bairro, porque eu estava pensando em fazer obras naquele bairro, e eu queria saber o que é que as pessoas mais queriam naquela comunidade. Então eu sempre trabalhei, eu ando nessa cidade, por exemplo, eu passei sábado, final da tarde, início da noite, ali pela região da Mangabeira. E eu olhei, rodei. E aí meus olhos bateram numa UPA que foi Zé Ronaldo que construiu lá na Mangabeira.
Aí de repente meus olhos bateram numa creche que tem o nome de José Anchieta Santana, que você conheceu muito, figura maravilhosa, que nós construímos. Aí de repente eu bati os meus olhos numa escola, Teódoro Bastos de Carvalho, que você também conheceu muito, que nós construímos. Aí de repente eu, em frente a essa escola, eu bati os olhos em uma unidade de saúde que tem 3 PSF, que tem o nome de Adolfo Luna, e de repente eu bati na Avenida Iguatemi. E aí eu olhei para aquela avenida e um movimento de carros gigantesco. Muito carro passando naquela avenida que nós construímos. Aí de repente eu fui convidado para inaugurar um laboratório nessa avenida de um amigo que lá inaugurou. E eu fui para inaugurar. E ao ir inaugurar, eu passei e vi que é uma avenida hoje que tem da esquina da Avenida Ayrton Senna, que nós construímos. Ela vai até o conjunto do Alto do Rosário, que foi no nosso período de governo federal, com a participação da prefeitura, né, nas inscrições e outras obras lá na região, e principalmente pavimentação, obra de saúde e de educação. Aí meus olhos bateram em todo esse mundo que saiu da Mangabeira, entrou no Papagaio, né? Saiu do Papagaio, entrou na Conceição, e meus olhos bateram e disseram: puxa, como é que eu consegui fazer tanta coisa? Porque tudo foi no meu período de governo, né? Tudo, né? Então é uma coisa assim que me deixa feliz, né? Agradecido, e eu chego no local e as pessoas reconhecem isso. Mas os seus olhos não bateram no que Colbert fez? Sim, bate. Por exemplo, tem uma avenida lá no Papagaio, uma avenida muito boa, uma avenida muito bonita, a complementação da Avenida Fraga Maia também, uma obra muito bonita, uma obra muito boa. Sim, claro que sim, tem, e tem mesmo, né? Não tem, claro que tem, né? Então, mas eu tô falando daquilo que eu vou lembrando, né? Dentro daquilo que nós tivemos a oportunidade, ao lado de tanta gente, construir, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Então eu acho que isso é uma questão de avaliações que todo mundo tem de ser feito. Eu acho que, como eu lhe disse aqui antes, uma candidatura de prefeito não tem de ser a vontade de um cidadão só, tem de ser uma vontade coletiva de um grupo, né? De um grupo político. Esse grupo político decide, esse grupo político quer, bom, aí se quer, aí nós vamos sentar e fazer a estratégia política, né? A estratégia política é montada, né? Essa estratégia política não vem só da minha cabeça, vem de um grupo, né? Você tem de pensar só, é bom fazer assim, é bom fazer desse jeito, é bom fazer daquilo outro, aí você vai fazendo, né? Você vai produzindo tudo isso que você vai produzindo. Então eu acho que isso no momento certo, na hora certa, e esse momento é janeiro até 10 de fevereiro, antes do carnaval. Porque todos, é depois do carnaval, é depois da micareta em feira. Não, esse ano, para o ano. Tá marcada. Tem de ser até 10 de fevereiro. Bom, lembrar que já tem um pré-candidato, o partido da oposição, o seu partido da oposição, que é o PT, que é Zé Neto. Esse já é pré-candidato, que o partido dele já homologou, inclusive, o partido dele já decidiu que ele é o pré-candidato. E Zé Neto hoje tem uma máquina do governo na mão, a máquina do governo do Estado. Obviamente uma máquina muito mais poderosa do que uma máquina municipal. E evidentemente que a gente não pode deixar a hipocrisia tomar conta. Hoje as máquinas, quem tem uma máquina na mão, dificilmente perde uma eleição, ou pelo menos tem mais chance de ganhar. Em Feira de Santana, acredito eu que a máquina, se você for apoiado por Colbert, a máquina pode funcionar, deve funcionar. E lembrar que nós estamos num processo que não tem mais doação de empresas. Hoje a doação de campanha é só de pessoa física. Como é que você se planeja para uma eleição que é cara hoje, uma eleição municipal? Eu nunca me preocupei com essa questão financeira para fazer eleição em Feira de Santana, nunca. Você nunca ouviu falar que eu gastei dinheiro para me eleger. E você é do rádio, né? Você nunca ouviu falar que eu gastei dinheiro para me eleger. Então, eu sempre fiz a eleição em feira com amigos, com esforço coletivo, né? Esforço físico, mental, não é financeiro não, né? Vamos dizer assim, a última campanha, as duas últimas campanhas de Feira de Santana,
o partido ajudou muito. O partido ajudou muito. A última eleição de Colbert, o partido ajudou muito. O meu partido, na época, o Democratas, ajudou muito na eleição. Foi o maior doador da campanha, foi o Democratas, né, na última eleição. Tem sido, vamos dizer assim, o partido tem ajudado, né, na eleição aqui de prefeito em Feira de Santana. Então, eu nunca fiz eleição com dinheiro, nunca participei na vida pública com dinheiro. Eu sempre me esforcei muito fisicamente e mentalmente para fazer, mas com dinheiro eu nunca tive, né? Nunca foi o meu processo. Aliás, todo mundo diz que eu sou mão de figa, que eu sou mão fechada e tal, né? Então, isso é um processo dentro do mundo político que a gente vive. Agora, você diz assim, a máquina é forte, claro que toda a máquina é forte. Você fala sobre o governo do estado, as eleições, todas, diria que todas as eleições de 18, 17 anos para cá, foi com apoio do governo estadual, né? No governo Jacques Wagner, que foi um governo muito bem avaliado, do governo de Rui, que foi um governo bem avaliado, e do governo atual não vai ser diferente, né? Com certeza absoluta será também do mesmo jeito. Então, Feira de Santana, ela é uma cidade independente, né? Feira de Santana sempre foi uma cidade independente no mundo político. Vou fazer aqui uma historinha bem rápida. Em 1962, Chico Pinto foi eleito contra João Duval. E naquela época João Duval tinha o apoio da prefeitura de Feira de Santana. Se eu não me engano, o prefeito era Arnoldo Ferreira da Silva, que sucedeu a João Marinho Falcão, né? Então, eram homens muito respeitados em Feira, João Marinho Falcão, Arnoldo Silva, pessoas muito respeitadas e tal, e João Duval também muito respeitado. Foi uma eleição disputadíssima, houve qualquer coisinha lá no andamento da campanha, Chico Pinto ganhou a eleição. Eu me lembro que um dia eu conversando com Chico Pinto, ele me contando essas histórias e tal. Em 1966, aí era um governo de exceção no Brasil, não é? E na Bahia também eram governos de exceção, era Luiz Viana, era acho que Castelo Branco, não sei quem era lá em Brasília. E João Duval foi eleito contra Antônio Manuel de Araújo. Já em 1970 foi Nilton Falcão que se elegeu contra José Falcão. José Falcão foi candidato, perdeu uma eleição apertada naquela época, para 2 anos. E os 2 anos seguintes, João disputou com João Duval e ganhou a eleição. E era governo da Bahia acho que era Antônio Carlos Magalhães, um governador fortíssimo, que ele foi um governador eleito indiretamente. E Brasília também era governo militar. Então, se você vir, vai passando o tempo, vai passando, e por muitos e muitos anos. Então, Zé Falcão teve Colbert Martins como candidato a prefeito e ganhou contra a Brasília, contra Salvador. E por muitos anos foi assim. E por muitos anos foi assim também cá, né? Um dia eu vi, acho que foi Jacques Wagner que disse uma vez, numa entrevista, uma coisa que até então eu não tinha matutado, e eu li uma coisa que ele disse um dia em algum órgão de imprensa, em algum local, ele dizendo assim, que ele ganhou, vamos dizer assim, as 2 eleições para governador em Feira de Santana, quando ele foi candidato, e o prefeito era Zé Ronaldo, entendeu? E muito bem avaliado, né? Eleito com grandes votações. Eu me lembro que ele disse isso, olha, eu ganhei, e Zé Ronaldo era o prefeito, entendeu? E eu ganhei, isso Jacques Wagner que disse, né? Então, e assim, foi assim até hoje. Então, cada eleição é uma história, cada eleição tem um procedimento. Então, você disputa a eleição para presidente e o povo tem uma reação. Você tem uma eleição para governador, o povo tem uma reação. Você tem uma eleição para prefeito, o povo tem uma reação. Cada eleição é uma história, é um procedimento, é um viver diferente. É o povo, e Feira é assim. É a história de Feira, né? Feira sempre foi independente, ela sempre escolheu quem ela quer. Você pode olhar aí na última eleição de governador, por exemplo, o povo votou em quem?
para presidente em Feira de Santana, votou em Lula, né? Lula teve no segundo turno 66% dos votos. Bolsonaro teve 34%, que foi um percentual grande em Feira de Santana de Bolsonaro em comparação com o restante do Nordeste. A CM Neto teve 59%, o Jerônimo teve 41%, né? Em Feira de Santana. Então, isso não adianta você assim, não, eu quero mudar isso. É uma história de feira. É Feira de Santana. É isso. Né? Sempre foi isso. Olha que eu estou falando de 1950, 1970, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2021. Entendeu? Então, são histórias que nós estamos contando aqui, que estão registradas nos anais da história dessa terra. Bom, Zé Ronaldo já declarou que em dia 10 de fevereiro, até 10 de fevereiro, vou marcar essa data aí, que a gente nesse dia quer fazer outra entrevista com ele, se for possível, né? A gente marca essa data. Uma honra muito grande. E aí a gente já sabe que essa altura diríamos assim, Zé Ronaldo é pré-candidato a prefeito. Aí nós já temos Zé Neto e Pablo. Como você vê essa aliança, se é que é uma aliança, tendo Pablo como candidato? Não é. Porque Pablo já disse que é. Pablo não esperou fevereiro. Pablo foi desde 60 dias atrás. Eu li isso aí na imprensa. Tá. Como? Aqui. Disse aqui no Sou candidatíssimo. Veja bem, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu já disse aqui também nesse programa e vou repetir aqui agora. Esse é um ano pré-eleitoral. Então, meu amigo Pablo tem externado isso, ele tem todo o direito de externar. Meu amigo Zé de Arimateia externa isso também. E outros mais, né? Eu acho que Geilson externou. Acho que Tom também externou. São pessoas que tradicionalmente nas últimas eleições sempre estivemos juntos, né? Quando eu digo nós estivemos juntos com o grupo todo, não é só com o Zé Ronaldo, com todo mundo, né? A política é muito dinâmica, a vida é dinâmica, né? Imagina a política, não é? Se a vida sua, um advogado e radialista que come isso com farinha seca, você, né? Porque gosta de fazer isso, né? Que tá passando ali para Fernando, herdando tudo isso, né? Com o mesmo jeito, você produziu, como se assim, foi professor dele, está sendo professor e ele está sabendo aproveitar. Então, eu acho que isso tudo é uma vida, isso tudo é um jeito de ser, uma maneira de ser. Agora, evidentemente, meu irmão, que com o dinamismo da política, com a força da política, tudo pode ocorrer, né? Tudo pode ocorrer. Diálogo vai existir, conversas vão existir. Acho que está chegando a hora dessas conversas começar a existir, ser ampliada mais. Eu não me acho no direito, vamos dizer assim, que uma pessoa dessas se manifeste em ser candidato. E se eu pretendo ser candidato, vamos dizer assim, a prefeito, chamar essas pessoas para conversar, cortar o direito dele se expressar, tirar o direito dele levar suas ideias adiante. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho este direito. Eles têm o direito de fazer, não é? Agora, evidentemente, como eu também tenho o direito de falar, de externar. Agora, a hora de conversar, a hora de agregar, a hora de somar, tudo isso vai chegar, tudo isso vai acontecer. Acho que todos desejam uma vitória, não é? Todos desejam que aconteça uma vitória novamente. Então eu acho que para acontecer uma vitória, ninguém pode ficar separado, tem que estar todo mundo junto. Agora, possivelmente, vamos ter um desafio Zé e Zé, né? Não sei. Aí, mais na frente a gente sabe. Bom, Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira, Zé Ronaldo. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu tirei uma foto, rapaz, depois meu celular apagou. Você criou aqui uma figura de uma história que você diz assim, que eu ando com uma sandália de lampião. Que a sandália de lampião não tem nem frente, a frente é quadrada. Aí um dia desse eu cheguei ali no aviário, no evento esportivo no aviário, e quando eu cheguei lá,
a turma estava jogando bola e uma turma muito grande, a torcida do lado de fora, e eu converso com um, converso com outro, e outro conversa comigo, outro conversa, e aquela alegria, aquele ambiente descontraído, gostoso e tal. Aí de repente eu me deparei com um jovem, com um cara não de jogador, mas com um cara de cantor, né? E aí eu disse: você é cantor? Ele disse: sou cantor, sou da banda tal. Ele é de uma banda, meu Deus, eu tô tentando lembrar o nome, a gente vai lembrar aqui na conversa. Ele é cantor de uma banda que tem como incentivador Talisca, Anderson Talisca, não é? E a mãe de Talisca, eu conheço a mãe de Talisca, conheço ela, e eles são incentivadores de bandas, né? De jovens que criam banda e tal. E esse jovem era dessa banda. Aí quando eu olhei pro pé, ele tava com uma sandália tipo havaiana, mas não é havaiana, que ela é de Lampião, né? Aí quando eu olhei, eu disse: mas rapaz, que sandália diferente. Aí Rizomário tava do lado assim, gritou: pronto, aí, olha a sandália de Lampião aí de Dilson Barbosa. Eu disse: tira uma foto aí pra mandar pra ele. Eu não sei o que foi que eu fiz, que eu tô procurando essa foto pra lhe mandar, rapaz. Porque eu já tive no centro do centro de abastecimento procurando uma sandália dessa de couro para lhe dar de presente como troféu. Mas não era de couro, não. Essa de borracha, era aquele produto, mesmo produto que faz a havaiana. Mas eu tô procurando uma de couro. De couro? De couro, aquele couro cru que Lampião mesmo usava. Eu sei. Para lhe dar de presente e mandar num quadro. Mas eu não achei até hoje. Mas não acha não, que ninguém... Mas então eu vou mandar aí um sapateiro, né? Um coureiro, que me faça, eu pago qualquer dinheiro. Eu quero lhe dar de presente um par de sandália de Lampião. Mas obrigado, viu, Deus lhe dê saúde, lhe abençoe. Ana, um cheiro, Ana. Fernando, meu abraço. Viro, meu abraço. Bárbara, meu abraço. E o senhor ali? Agemiro, meu abraço. Você faz comentários aqui, né? Eu estou lembrando que o polêmico daqui. Advogado, né? É isso mesmo. Então, um abraço a você. Boa semana para todos que estão aqui nesse estúdio e boa semana para todo mundo que está dando o prazer de nos ouvir e nos assistir, né? Isso. Aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. YouTube, Instagram e Facebook. Pois é. Um abraço a todos, boa semana para todos. Que Deus abençoe a todos. Pois é, começamos com o ex-prefeito, ex-candidato ao governo, ex-candidato ao Senado, ex-deputado José Ronaldo. Vamos ao intervalo comercial.